De volta com mais Papo em Dia pra você. Já enviaram a mensagem? Aproveita que hoje o papo tá bom, de todos os lados. 011 964 450532. Agora eu quero saber, você encontrou o seu propósito? O que você vai fazer hoje, para o seu dia mais especial da sua vida? Tem que tentar, gente. Ai, não quero pensar nisso, não. Melhor pensar, porque a vida vai te cobrar, mais cedo ou mais tarde. Na tela! Bom dia, Gisele. Estamos ligados no Papo em Dia. Manda um alô pro André, Leidivan, Favi Braz e Maria. Somos de Fortaleza. Um beijo, um alô pra vocês. Gostei da galera, todo mundo animado, sentado pra bater um papo, né? São Paulo a gente vê pouco isso, sabia? O povo assim na calçada, na porta, conversando. Falta mais isso, hein, gente? Interação aí, social. Apresentadora gatíssima, vestida de mulher gato. Eu tô de mulher gato, mais gata da televisão brasileira. Ademir, da Zona Leste de São Paulo. Vestida de mulher gato. Gostei. Alongue a sua vida com qualidade, Nelson Diadema. Ah, é bom alongar mesmo, gente. É maravilhoso. Todos os dias tem que separar um tempinho para alongar o corpo. É bom demais. Olha ali, que maravilha. É uma escola de luta, não? É só de alongar mesmo, de ginástica. Olha que legal, gente. Imagina começar o dia assim, reconhecendo seu corpo, dando bom dia para ele. Oi, Copítio, bom dia, como vai? Gostei, Diadema. Manda mais, vai mandando a sua mensagem, sua foto, pergunta pro doutor, tem dor nas costas, na lombar, já aproveita, né? Vamos falar de filosofia também, tudo isso. Let's go! Bora, doctor, agora somos nós. Bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, vamos entender essa dor nas costas. Parece que todo mundo vai ter, né? Sei lá, 98% da população vai ter dor nas costas um dia. Isso serve para todas as idades? Na realidade, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ela fez um estudo que cerca de 80% da população tem ou terá alguma dor nas costas algum dia na vida. É muito comum no nosso dia a dia, dor no pescoço, dor na região lombar, né? Então, realmente é uma situação muito comum. Tá. Quem sente mais? É por causa da idade? É o atleta? Quem não malha? Quem malha demais também? Ou tudo um pouquinho? Tudo um pouquinho, né? A coluna, assim como o joelho, né? Ela sofre com as mais diversas situações. Então, quem está sobrepeso tem dor nas costas. Sobrepeso também. Quem não tem uma boa massa muscular também tem dor nas costas, né? Quem faz esporte de forma inadequada pode ter dor nas costas. Quem trabalha pegando peso todos os dias e sem preparar a coluna tem dor nas costas. A gente tem que fortalecer, então, exatamente. A nossa coluna, o né? X da questão é exatamente essa, cuidar da coluna, fortalecer a musculatura para prepará-la, né? É muito engraçado, porque assim, eu reparo, a minha filha, ela tem 7 anos, e ela vive fazendo estrelinha e faz ponte, que ela faz ginástica artística. E ela não tem que se alongar ou aquecer antes e nunca sente dor. Agora, vai a gente fazer isso, né? Dar uma estrelinha, uma ponte sem aquecer antes. Trava tudo. Trava tudo, Porque né? isso a criança vai desenvolvendo, é mais molinho. Por conta do próprio musculatura, a parte óssea, né? Ela tá um pouco menos, lesa menos, né? O adulto, ele já tá carregando aquela coluna há muito mais tempo, digamos assim. Já tá carregando há muito mais, já tá desgastada, né? Tanto é que a coluna começa a sofrer a partir dos 30 anos. Então a partir dos 30 anos a gente já começa a sentir. Engraçado, hoje, se eu ficar com um salto muito alto durante muito tempo, eu sinto dor. Se eu não fizer, eu faço atividade física sempre, mas às vezes não dá mesmo, por conta do trabalho, enfim. Eu também sinto dor na coluna de não fazer atividade. Isso é o mais comum, né? O sedentarismo, ele é a pior coisa que tem para a coluna. Lógico, se a pessoa tem uma doença na coluna, né, casos especiais, vamos falar de uma pessoa saudável, que não tem nenhuma doença na coluna. Ela normalmente, o sedentário, ele tem mais dor nas costas por conta da musculatura. A partir do momento que você começa a praticar atividade física, que tem vários benefícios, né? A atividade física, ela tem o fortalecimento muscular. Durante a atividade física, você produz analgésicos naturais, né? Durante a atividade vai soltando os analgésicos. Exatamente, por isso que você sente-se melhor. Já vou emendar nessa pergunta, então. Quando a gente está com dor na lombar, ou na coluna, o melhor é ficar deitado e se recuperar ou continuar fazendo atividade normal? Depende. Então, assim, se você tem uma dor na coluna, foi no médico,
viu que não tem nenhuma doença cirúrgica, não é nada grave, o que é a maioria dos casos, né? O repouso ele é recomendado apenas uma dor muito intensa, incapacitante, no período de 24 horas. Tá. Depois, o ideal é se movimentar. Então, coloca a maioria da população, uma dor muscular, não tem doença, atividade física. É melhor, porque aí ela começa a fortalecer a produção de analgésicos naturais. Todo dia, né? Para quem vai começar uma atividade agora, falar, tá nos meus projetos já começar uma atividade física, tem que fazer um alongamento antes, preparar a coluna para caminhar, para correr, qualquer atividade física, o ideal é fazer esse alongamento antes? Fazer, sim, e começar de forma do mais baixo para o mais alto. O que eu quero dizer? Nunca faça atividade física. Vai lá começar hoje e carregar 100 quilos, correr 15 quilômetros. Tem vários atletas de final de semana, né? Isso machuca. É isso que machuca. Não existe nenhum exercício físico proibido para a coluna. Existe a coluna não adaptada. Então, se você fizer com um profissional ao seu lado, capacitado, respeitar o seu corpo, respeitar o seu tempo e evoluindo aos poucos, com certeza você pode praticar qualquer tipo de atividade física. Tá. Água quente, água fria para compressa, qual que é melhor? Os dois. Água fria é para batida. Então, tomou uma pancada, caiu, 48 horas, ou seja, nos próximos 2 dias, água fria. Depois é água quente, porque os dois vão atuar no processo inflamatório local. Só que um é agudo, ou seja, na hora, e o outro é para depois. Por isso que aqueles atletas que entram naquela banheira cheia de gelo, meu Deus, deve doer. Exatamente, aquilo. por isso que o atleta, quando se machuca, de imediato, isso é muito comum no futebol, coloca o gelo. Coloca o gelo, aí depois, se você for ver o segmento, ele coloca calor. Tem de ver. A posição de dormir influencia também para ter dor na coluna? Porque tem um jeito certinho de dormir, não tem? Com travesseiro, tem toda uma história assim. Vou dar um exemplo também da minha filha. Ela gosta de dormir com o travesseiro muito alto. Isso pode ser prejudicial? Isso é ruim, né? Ao longo do tempo, tá vendo? Ela tem quantos anos? 7, né? 7 anos. Então, veja, imagina ela com 40 anos, dormindo na mesma posição. Por isso que a partir dos 30 anos que o pessoal começa a sentir dor, né? Que começa o processo degenerativo da coluna, ou seja, o envelhecimento, né? E aí é uma questão de hábito, que nem dormir. Primeiro que você tem que estar confortável, claro, um colchão de boa qualidade, um travesseiro de boa qualidade. Isso influencia também. Influencia. Mas a posição ideal é você dormir de lado, com as pernas um pouco fletidas e um travesseiro entre as pernas. Para não dar Que aí você né? alivia, exatamente. Essa é a melhor posição. posição. Altura do travesseiro? Porque tem gente que gosta mais baixo, tem gente que gosta mais alto. Ou tem que ficar retinho ali? Tem que ficar reto. Não tem nenhum estudo científico comprovando o tamanho do travesseiro. Mas o ideal é no meio, deixar nem muito alto e nem muito baixo. Tem que estar confortável. Exatamente. Então. Boa. Temos perguntas dos nossos telespectadores na tela. Célia do Paraná. Cianorte. Muita dor nos ossos. O que é isso? Depende da idade, né? Pode... Parece jovem Parece ali, né? jovem, né? Quantos anos você tem, minha querida? Manda a sua idade aí pra gente detalhar. Às vezes não é dor no osso, às vezes é uma dor muscular, como uma fibromialgia, né? Tem que investigar, Se for mais idoso, osteopenia, osteoporose, né? Onde ela pode... Quem ela procura? Qual o médico? Qual a especialidade? O ideal seria ir no ortopedista, no caso dela. Dor nos ossos, ortopedista, Isso, minha gente. acho o mais ideal para fazer uma avaliação. Tá bom. Temos ilustrações. Vamos até lá? lá? Vem com a gente. Bom que nós estamos com dor na coluna, podemos andar, caminhar, se mexer, se locomover. Aí eu aqui, ó. Vem, doctor. Caiu o negócio? Já coloquei aqui. Colocou já. no bolso. Já. Gostei, tá vendo? Espertinho, gente. Assim, programa ao vivo não tem o que fazer, né? Na tela, vamos, gente, para as ilustrações aqui pra gente mostrar. Bora, doutor. Essa é a questão mais comum, né? Colocar a mão bem no meio das costas. É, quem nunca, né? Quem nunca fez? Ai, meu Deus! Nós temos 3 segmentos da coluna, 3 partes. A cervical, que nós estávamos conversando, né? Que é o pescoço. A região dorsal ou torácica, que é bem abaixo da escápula, bem no meio das costas. E a região lombar, que é a mais comum. A nossa coluna começa aonde? Começa... Na coluna cervical, lá em cima. Lá em cima? Aqui. Aqui? Aqui em cima. Tá, começa exatamente. Aqui e aí vai. vem descendo, coluna cervical, coluna dorsal e aí coluna lombar, que é o lá embaixo, né? Então aí ele está bem na região dorsal, que é muito comum também.
Temos mais imagens, gente? Vai trazendo. Próxima foto. Aí, a dor lombar. Essa é a mais famosa comum. lombar. Essa Todo é mais mundo comum. tem, né? O que nós temos que diferenciar, que todo mundo fala, eu tenho ciático, tenho dor no ciático. Nem toda dor lombar é dor no ciático, né? Então... Você acha que é do ladinho, né? Na realidade, a dor lombar pura, que é a lombalgia, é onde essa pessoa está com a mão. Fica só na região do lombar, no máximo descendo para o glúteo. O que é a dor ciática? É quando começa aí, passa pelo glúteo, atrás da perna, panturrilha e pés. Isso Esse é o ciático. Essa é a dor ciática. Alguém tem aqui, gente, dor no ciático? Ed, já teve dor no ciático? Mas um grau muito pequeno, mas doeu. E aí o ortopedista... Por que você teve? Fez alguma coisa, algum movimento brusco? Não. Foi desgaste mesmo. Desgaste do quê? Você tá achando que eu não tenho? Da vida, gente. O desgaste da vida, entendeu? Movimentos bruscos. Um movimento brusco que abriu, né? E eu comecei a sentir. Mas eu tomei uma injeção que ele me deu. Acho que é beta-30. Provavelmente foi um analgésico. Essa é a situação mais comum. A pessoa não tem nada, entra num tempo de dor. 70% dos casos é igualzinho dele. Vai no médico, toma um analgésico, ou no músculo, ou venoso, ou Tem muito por boca tempo e isso, não? Nunca mais voltou ou você ainda sente um pouquinho? Não sinto mais. Zerou. Zerou. Aí, tá vendo? Que bom. É o comum. Esse E é o por que comum. que dá essa dor no ciático? Olha, tem alterações musculares, né? Tensão muscular, hérnia de disco. Tensão também? Tensão muscular, sim. Hérnia de disco, doença degenerativa da coluna, artrose da coluna. Gente, é muita coisa, né? Tem os exames certinho para fazer, pra Tem, gente saber que tem. cada... Pode fazer um raio-x, pode fazer uma tomografia, pode fazer uma ressonância. Essa é a situação mais comum, Gisele, que é a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Eu dou um exemplo até nas minhas redes sociais daquele chiclete Babalu. Lembra? Nossa! Então, o que é? Você tem a parte óssea, né, que é o corpo vertebral. No meio, no lugar desse vermelho, tem o disco. O disco, ele é igualzinho o chiclete Babalu. Ele é uma capa grossa e um recheio dentro, que no caso é de água e colágeno. Aí o que acontece ao longo do tempo? A capa do Babalu vai ficando mais fina e o recheio sai. O recheio saindo, aparece a hérnia de disco. E a hérnia de disco aperta o nervo e aí dá dor no ciático, por exemplo. Então eu acho que é o exemplo mais fácil. Pra gente né? entender. Um chiclete recheado que O que é mais vaza. comum as pessoas terem? Hérnia de disco, ciático? O mais comum é o hérnia de disco. A hérnia de disco. Aí a pessoa pode ter dor, alteração da sensibilidade, aquele formigamento, a pessoa fala que parece que está com formiga subindo pela perna, uma meia apertada. Alteração da força, pode perder a força, né? Então são vários tipos de sintomas a depender do tipo da hérnia, qual nervo está pegando, né? Temos pergunta dos nossos telespectadores na tela. Ótimo dia, São Paulo, Vila Olímpia. Domingo feliz, Parque do Povo, lindo, entardecer. Com meu lindo maridão, Fábio Caldeira. Gostei, deixa eu ver a foto, gente. Aí tem uma perguntinha aqui, ó, calma. Doutor, com 28 anos e 2 meses de trabalho bancário, pode ter enraizado para os meus ombros bursite e tendinite. Que faço? Abraços. E Gisele, te gosto muito. Beijo pra você, viu? Obrigada. E aí, 28 anos e 2 meses de trabalho bancário. As ites da vida é muito comum, né? Bursite, tendinite. Movimento repetitivo. É movimento né? repetitivo. Então, normalmente a pessoa, provavelmente ela deve trabalhar muito tempo sentado, na frente de um computador, na mesma posição. Então, o ideal é, de tempos em tempos, aí você tem que conversar no seu local de trabalho, é levantar, mudar de posição, fazer um alongamento, igual você estava falando no começo. Não tem jeito, procurar uma atividade física também, gente. Eu sei que é o desafio, mas procura uma atividade que você goste, entendeu? Exatamente. E de tempos em tempos levantar, né? Eu fico imaginando as pessoas sentadas muito tempo mesmo. Exatamente. E, por favor, não se automedicar, né? Que isso é muito perigoso. Você pode estar escondendo alguma doença mais séria. Então, se ela está com tendinite, bursite, por exemplo, fazer o acompanhamento com o médico especialista, fazer fortalecimento muscular e mudar sempre de posição. Porque às vezes a pessoa fica muito tempo na mesma posição, acaba machucando mesmo. Não, e dá aquela mexida, gente, dá aquela alongada, né? Meus convidados, vocês estão rindo aí, eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma it?
Nada? Ah, eu tenho... Que saúde? Tem? Eu também tenho hérnia também. Você tem hérnia também, João? Olha. Aí faço fisioterapia, às vezes precisar, tomo remédio. Você faz alguma atividade física? Faço fisioterapia regularmente. Isso ajuda. Bom. Menina, aí, tem alguma it? Eu tenho, Pelo amor de Deus, hein? eu tenho tesite. Tesite. O que é? Quase um tesão com it. Que entendeu? isso, gente? Tem it. Tem remédio pra isso, doutor? Não Não tem. tem remédio. Não é minha área, não. Não é a área do doutor. Meus convidados, tá vendo, gente? Tem mais pergunta? Vai mandando. 011 964450532. Manda sua dúvida. Aproveita, gente, que a consulta é gratuita. Aqui vai mostrar pra gente a hérnia de disco com compressão neurológica. Essa imagem aqui é bem legal porque nós temos, então, aqui na parte da frente, a parte óssea, né? Então, o corpo vertebral, o disco no meio, que é o tal do recheio. Aí nós temos ligamentos, né? Outras estruturas. E esse em amarelo é a medula. E é da medula que saem os nervos, né? Então, o que acontece? Você tem uma certa sensação por conta do nervo. O nervo manda para a medula e manda para o cérebro. E aí você vai fazer o reconhecimento. É um toque gostoso, é dor, é calor, é frio. Esse é o mecanismo bem básico. Agora imagine um recheio apertando essa estrutura, né? É uma dor muito intensa, né? O formigamento, é perda da sensibilidade, né? Agora, quem tem essa hérnia, tem cura, assim, ou sempre vai ter? Bem, aí vai do tratamento conservador, como o nosso chefe, que faz fisioterapia, pode fazer pilates. Esse é o tratamento conservador. O remédio por boca, né? Para tratar a dor. Você não vai tratar a hérnia, né? Mas tem que tratar a hérnia, não? Isso, a causa. 70% dos casos de hérnia de disco dá para tratar de forma conservadora. 70%, é um número bem relevante, né? Então, você fazendo fisioterapia, controle do peso, atividade física, fazendo exames de forma regular, você até pode ter a sua hérnia, mas ela não vai causar sintomas. Aí tem uma outra parcela que mantém a hérnia e mantém a dor. Aí, esses casos, tem que fazer procedimentos, ou um procedimento de dor ou uma cirurgia, né? Então... Bom, como é que a gente sabe que é um caso de cirurgia? Ou a dor é intratável, né? Então... Ele já tentou o modo conservador. Por uns bons meses e nada. Não funcionou. Ou, às vezes, já começa com perda de força, alteração da sensibilidade. Aí já é um caso cirúrgico. Aí realmente não vai resolver. Aí tem que ir pra cima. Aí existem várias técnicas cirúrgicas para fazer esse tipo de tratamento. Temos mais perguntas. Bom dia, sou de São Paulo. Gilson, estou com uma dor lombar faz uma semana. Quero ir tomar uma injeção, dor terrível. Todo mundo vai direto para injeção, tá vendo? 44 anos. Olha aí, gente. O que eu faço no banho quente em cima é bom. Já fiquei 1 ano atrás e 10 dias em casa. Machuquei a coluna, depois nunca mais fui. Muita gente faz isso, né, também. Já quer tomar injeção, porque injeção acho que melhora na hora, né? É o que eu falei da automedicação. As pessoas, elas querem tratar o sintoma final. Todo mundo quer se livrar daquela dor logo. É lógico, e não saber a causa, né? Então, o que eu aconselho? Vá no médico especialista, ver o que está causando e aí tratar a causa, né? E às vezes o tratamento não é tão rápido, né? Existe um tratamento longo para a coluna. Como tudo na vida. Agora, a gente, nessa geração imediatista, né? Que a gente quer tudo para ontem, tira essa dor logo, não quero sentir e não trata a causa. Às vezes não é possível. Às vezes não é possível, gente. O que está acontecendo aqui agora? Bom, a da esquerda aqui, pessoal, é uma coluna bem alinhada, como é que tem que ser, uma coluna reta. No caso da direita, perceba que tem uma curva, né? Quase duas aí. Isso é o que a gente chama de escoliose, né? Que é uma curvatura anormal da coluna vertebral, podendo ter um formato em S ou em C, ou seja, uma curva ou duas curvas. E existem vários tipos de escoliose, né? Tem a escoliose congênita, que a criança já nasce com uma escoliose por causa de outras malformações. Tem a genética também. Tem a genética, tem a degenerativa, que é na população idosa, por conta de hérnia de disco, má postura. A gente vai falando, né? Todo mundo vendo sentindo. Tá sentindo alguma coisa aí, gente? Deixa eu olhar direitinho aqui. E a escoliose, 90% não tem sintoma, né? É só uma estética. E aí, em alguns casos, pode ter dor, pode ter outros
alteração de sensibilidade, desnível de quadril, desnível de ombro, mas 90% não tem sintoma. Mais perguntas. Bom dia, tenho 50 anos, sinto dores do lado direito das costas na parte de cima. E a dor vai até o braço e perco as forças. O que pode ser? Parabéns pelo programa, tá ótimo. Esse é o lado direito. Então, aí é o seguinte, a hérnia de disco, né, ou qualquer doença que esteja apertando um nervo, o nervo ele segue um caminho. Então, ele sai aqui da região cervical, que chama plexo braquial, e aí ele segue um certo caminho. Tem um que pega o ombro, vai até o dedão, até o dedo indicador. Gente, dor no nervo é terrível, né? Então, o nervo, ele segue um certo trajeto. Então, se eu estou apertando um nervo, essa dor vai seguir esse trajeto. Então, por exemplo, muito comum o paciente falar, doutor, eu estou com uma dor no pescoço, desce pelo ombro e termina na metade do dedão. A pessoa fala certinho. Na metade do dedão? Certinho. O que quer dizer isso? Eu já sei mais ou menos onde que está o problema dela, né? Qual o nervo que está cometendo. Então, ela deve ter aí alguma compressão na região cervical, precisa de uma avaliação imediata, né, para poder fazer o diagnóstico, porque alguma coisa está apertando o nervo dela. Não tá normal, então busca aí orientação, né, com um especialista, não deixa correr não, viu? E nada de tomar um remedinho, vou tomar um remedinho que vai passar. O remedinho vai tirar a dor, mas tem que tratar a causa. Artrose na articulação facetária, espondilose, é isso mesmo? Isso começa a partir dos 30 anos, tá? Isso é bem... Porque começa a degeneração a partir dos 30? Mas, aproximadamente a partir dos 30 é o desgaste, é o envelhecimento normal da coluna. É inevitável e apesar de 30 anos ser extremamente jovem, infelizmente acontece. E a artrose, ela acontece bem nas facetas, que é a articulação da coluna, que é o responsável pelo nosso movimento repetitivo. E aí começa o desgaste. E aí pode gerar dor, né? E a dor, ela pode ser ou uma dor lombar, ou uma dor ciática, ou uma dor no pescoço. Pode causar dor que piora com o movimento. Então a pessoa normalmente fala assim, doutor Caruso, eu acordo e parece que eu tô com a coluna toda travada, todo dura. Aí você fala, provavelmente deve ter artrose. A gente acorda de qualquer jeito também. Tem, né, um jeito certo de levantar da cama, de colocar os... Não tem isso, porque e ninguém nem liga, né? As pessoas estão tão correndo, né, com pressa, que não lembra de como despertar o corpo. E aí sofre, né, lá na frente, não tem jeito. Você falou uma coisa muito importante, o alongamento quando acorda. É muito importante, é muito legal. Você ajuda a soltar a musculatura, sabe? Você dá um alô para sua coluna. Falei, sabe? Alô! Vocês dão um alô para a coluna de vocês, logo cedo? Nada, né? Nada de alô coluna. João, você? Eu faço alongamento. Dá uma esticada. Tô vivo, que beleza, um milagre acontecendo. Faz aí em casa. Ninguém fez ainda? Ai, Gia, acabei de acordar, então aproveita. Dá aquela alongada, aquela espreguiçada maravilhosa. Tem que alongar, é isso aí. Que é bom demais, né? Temos mais pergunta na tela, meu povo? Vai mandando, aproveita, hein? Olá, gostaria de saber sobre bico de papagaio. Robson Mota, de Salvador, Bahia. O nome técnico para bico de papagaio é osteófito. O que é isso? É uma produção a mais de osso. E isso também faz parte da doença degenerativa da coluna. É uma resposta da parte óssea ao problema do disco que você está tendo, ao processo inflamatório no osso, ao processo inflamatório no disco, ao processo inflamatório na articulação. E aí você vai tendo uma hiperprodução local de osso, é um sistema compensatório. E aí começa o bico de papagaio. O corpo da gente, né, reage a Isso tudo. pode dar dor também. A maioria das vezes o bico de papagaio não dá dor, tá? É um achado de exame. Vai fazer um raio-x, o seu médico fala, ó, você tem bico de papagaio. É o excesso de osso aí. É. Boa, temos várias perguntinhas, vamos fazer lá. um bate-pronto. Qual o melhor colchão para dormir? Sinto muita dor na lombar enquanto durmo. Colchão ortopédico. Tá, colchão ortopédico. Mais uma. Sou a Isabela, tenho 38 anos e sofro dessas dores há 3 anos e faço acompanhamento. Médico, achei que a fisio e a acupuntura iria me curar, mas descobri que não. Com a fisioterapia e com a acupuntura, ela não conseguiu se curar. Sofre 3 anos aí com a dor. Então, já é um tempo longo de tratamento conservador, provavelmente precisa de um tratamento mais invasivo, né? Não sei o que ela tem, o diagnóstico, mas tem que ir para um segundo passo. Próximo, Não resolveu? Próximo.
Bom dia, sou Rogério Conde, falo de São Luís do Maranhão. Doutor, tenho 39 anos, tenho hérnia de disco. Já há 4 anos venho sofrendo muitas dores. Já fiz 2 infiltrações e estou indo para a 3ª. Pergunto, devido ao medo, parei de fazer o que mais gosto, que é jogar futebol. Posso jogar assim mesmo tendo este problema? Ele quer saber se pode continuar jogando, gente. Olha que maravilha. Bom, se ele quer jogar futebol, ele não deve ter alteração da sensibilidade da perna ou diminuição de força. Deve andar bem. Então pode. Então pode, gente. Mas já fez muito tratamento para dor, provavelmente deve ser um caso cirúrgico, né? Então vai ter que continuar. E a pessoa, quando opera, ela pode voltar a fazer atividade normal, jogar futebol, tudo? Deve. Às vezes, nesse caso, então é melhor operar, né? Exatamente. Meu marido tem 4 hérnias de disco. Estamos aguardando a cirurgia. Já fizemos os tratamentos paliativos. Minha pergunta é: qual a cirurgia menos invasiva? Hoje ele está acamado e com sintomas de choque a todo o corpo. Existem várias técnicas cirúrgicas para o tratamento da hérnia de disco. A gente pode dividir em 2 grandes gavetas, que é com próteses e sem próteses. A menos invasiva, obviamente, é que não vai prótese nenhuma. Você faz uma incisão, ou seja, um corte bem pequenininho e só tira a hérnia de disco, só tira o recheio do babalu que vazou e deixa o conteúdo todo lá dentro. Mas a pessoa pode escolher a que é a invasiva, a que não é? Não, é a equipe médica. É cada caso, É cada não é? caso, é bem individual, porque vai depender da idade, o tipo de corpo, o tipo de hérnia, o número de hérnia, né, o tempo de doença. Então, assim, mas a resposta bem pontual é: qual que é a menos invasiva? A que você só tira a hérnia e deixa o disco restante lá dentro. Mas tem que ver se é para o seu caso, porque cada caso é um caso, Não viu? é para todo mundo. Gente, eu quero agradecer muitas mensagens. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas entra no Instagram do doutor agora e aí pergunta para ele a sua dúvida, tá bom? Tá aí o Instagram do doutor, Dr. Carlos Neurocirurgia. Então já entra, manda a pergunta para ele, já segue. Vamos ver se a gente marca ele depois, que começou a surgir um monte de pergunta, um monte de questão. Isso aí. Olha, você escreveu da sua missão. A minha missão é cuidar da sua vida. Olha lá, é isso mesmo. Com afeto e competência. Que legal, médico diferente, eu gostei de ver. Muito bem, benefício de viver bem com a coluna. Gostei. Você sabe quais as funções da coluna vertebral? Gostei. Quais são as funções da coluna vertebral? Estabilidade e movimentação, né? Deixar você de pé e fazer você movimentar. Não fique sofrendo com dores na hérnia de disco. Gostei de ver, lembrei de para o final de semana. Adorei. Obrigada, viu? Obrigado você. Doutor, seja sempre bem-vindo. Obrigado. E volta aí sempre. Tá bom. Vamos para o intervalo? Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai continuar com a culinária do João Sun, que é uma culinária coreana, e com bate-papo com o autor do livro Realizo, Logo Sou. A gente volta já já com mais Papo em Dia para vocês.